Conversa Fiada está no ar e nosso papo hoje é com o presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, que lança essa semana sua 39ª exposição agropecuária, ranqueada já como uma das melhores do estado e também do país. Meu papo hoje é com Osmane Barbosa Neto. Osmane, existe uma máxima entre nós que diz que time que está ganhando não se mexe. Você acha que foi esse o clima ou o entendimento da sociedade rural ao te reconduzir já ao 3º mandato da casa? Sim. A sociedade rural, eu acho que o porquê dela é tão forte, tão unida, é exatamente porque nós, os presidentes, somos preparados durante muito tempo para assumir a entidade. A entidade que ano que vem vai fazer 70 anos de idade, é uma entidade que já tem uma certa estrutura. Nós temos o Parque de Exposição, que é uma beleza, talvez um dos melhores parques do Brasil. Então nós preparamos, nossos presidentes são preparados para isso. Existe uma união. A entidade, ela tem um conselho que se chama Conselho Consultivo dos ex-presidentes, onde que sempre que a gente tem algum problema mais sério dentro da classe, esse conselho é consultado. E a gente recebe, inclusive até para ser presidente, para as pessoas ser presidente, passa-se por esse conselho. Ele não é um conselho deliberativo, mas é um conselho consultivo. E geralmente a gente segue os conselhos desse conselho, né? Naturalmente, Sei. que são ex-presidentes, pessoas que já foram presidente do parque, da sociedade rural. Portanto, eu acho que uma das coisas que a rural é forte é exatamente por isso, por essa união. É difícil ter disputa na rural, não vou dizer que pode acontecer, já aconteceu no passado. É isso que eu queria perguntar para você. A gente não percebe, mas existe uma disputa, por exemplo, as pessoas gostariam de chegar ao cargo primeiro ou manifesta esse desejo? Como é que é feito realmente a indicação? Existe o manifesto de todos que querem ser presidente, existe, lá dentro mesmo tem pessoas que querem, mas sempre respeitando o que, por exemplo, esse conselho aconselhou, e mesmo a própria diretoria. Então, as pessoas esperam a hora delas serem presidente. Então, existe realmente esse respeito para aquelas pessoas que foram indicadas, né, pela própria diretoria, pelo próprio conselho, pelos ex-presidentes. Então, isso é muito importante, porque a gente não tem disputa. Já aconteceu, como eu disse, no passado, mas hoje, atualmente, tem muitos anos que a rural é tocada dessa forma. Tá. Esse preparo que você diz que o presidente, né, recebe antes de ser indicado, ele é basicamente de quê? Ele participa de uma diretoria várias vezes? Como é que é feito isso lá? A gente geralmente entra, por exemplo, quando meu pai foi diretor, meu avô foi presidente, meu avô até foi um dos fundadores da Sociedade Rural, e meu pai participou também como diretor. Meu pai não chegou a ser presidente, mas foi diretor da Sociedade Rural há muitos anos. Então, chegou uma época que meu pai era diretor, eu participei de comissões, não participava da diretoria. Vinha sendo preparado, né, as pessoas dentro da própria rural. E depois meu pai saiu e aí eu entrei para a diretoria. Eu mesmo entrei na época num conselho, e a gente já na época, depois eu fui diretor de leilões, depois eu fui segundo diretor tesoureiro, depois eu fui tesoureiro, depois vice-presidente da Sociedade Rural e depois presidente. Então, existe uma preparação das pessoas para que elas realmente assumem uma entidade tão séria, uma entidade histórica de Montes Claros, né? E é importante ter isso, porque exatamente por isso que ela é forte. Ok. Então agora vamos por o que interessa mesmo, né? Eu queria que você fizesse para a gente um balanço do que foi sua gestão, essa sua gestão passada. Nós fizemos um grande trabalho. Eu não fiz sozinho, fiz junto com a diretoria, bem atuante, né? A diretoria trabalhou com a gente. O nosso ex-presidente Alexandre iniciou fez muita coisa na rural, e nós assumimos em 2011. Uma coisa que a gente sempre procurou levar da rural foi exatamente levar a sociedade rural à sociedade montesclarense. É uma época que ficou um pouco distante, então foi um trabalho dando continuação ao que Alexandre continuando o que Alexandre iniciou. Então, exatamente levando isso. Por exemplo, da Expo Montes, a primeira Expo Montes que nós trouxemos a agricultura familiar. Uma parceria com a agricultura familiar. As pessoas, eu não sei porquê, existe uma divisão do agronegócio com a agricultura familiar. Isso é os governos, existe o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida da agricultura familiar, o Ministério da Agricultura, que cuida do agronegócio.
Isso não existe, os problemas nossos são os mesmos, então nós temos que se aproximar e ficar juntos, nós somos fortes. Trouxemos a agricultura familiar no primeiro ano, no segundo também já funcionou, onde foi um sucesso, os produtores, pequenos produtores participaram com a gente, trouxemos os produtores pecuaristas, pequenos pecuaristas, né? Onde nós fizemos várias palestras, fizemos as oficinas dentro do parque, durante a Expo Montes, onde esses produtores tiveram oportunidade da questão sanitária, da questão da genética. Nós aproveitamos os produtores, no dia que estava tendo o julgamento do gado, os produtores, através de um professor, explicando a genética, a questão ambiental. Então, existiu essa aproximação. Fizemos uma escola, trouxemos as escolas para a fazendinha, né, a fazendinha dentro do parque, onde as crianças viram como funciona uma fazenda no dia a dia, respeitando o meio ambiente também como a produção. É bom deixar bem claro, eu gosto de falar a questão do meio ambiente, porque eles falam que o produtor rural, algumas pessoas, que é depredador do meio ambiente, pelo contrário, quem mais depende do meio ambiente somos nós para viver. Isso as pessoas têm que saber. Então, essa aproximação foi muito importante. Fizemos algumas obras físicas no parque, que foi muito importante. Recuperamos o asfalto do parque, lá no fundo, exatamente onde que é a praça hoje é Fernanda Taide. Mantemos o parque, né? O parque hoje praticamente a estrutura está toda pronta. Construção são muito poucas que precisa fazer para ele se manter. Eu acho que nós temos que manter o patrimônio que tem lá hoje. Foi isso que nós fizemos. Viajamos a Brasília, também defendemos o produtor rural através de uma parceria muito grande com o Sindicato Rural. Nessa questão da seca, fizemos movimentos. Então foi um grande trabalho que foi feito. Eu digo, não só eu, toda a diretoria da Sociedade Rural, também com uma parceria muito forte do próprio Sindicato Rural de Montes Claros, que é parceiro da Rural. Tá bom, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.